Oi! Hoje vamos falar sobre a resposta à vibração forçada utilizando a técnica de matriz de impedância. Vamos apresentar a análise de vibração forçada por exponencial complexa, vamos aplicar também a transformada de Laplace e fazer dois exemplos. Bem-vindos! Aplicando para um sistema de 2 graus de liberdade amortecido, temos a seguinte equação de movimento. Supondo que a excitação seja dada por uma função do tipo f0 exponencial de i ômega de excitação vezes tempo, supõe-se que a resposta temporal também vai apresentar uma forma do tipo a0 exponencial de imaginário ômega de excitação tempo. Substituindo no meu sistema de 2 graus de liberdade amortecido, temos a seguinte expressão: uma matriz de impedância Z vezes o deslocamento permanente U0 igual a F0. Logo, a inversão da matriz de impedância me dá a amplitude da minha resposta U0. Aplicando Kramer, é fácil de demonstrar que um sistema de 2 graus de liberdade possui a inversa da sua matriz de impedância dado por 1 sobre o determinante vezes a matriz Z22 menos Z12 menos Z21 Z11, onde o determinante é dado pela multiplicação da diagonal principal pela diagonal secundária, que é dado por Z11 Z22 menos o quadrado de Z12. Ok. Seja a amplitude U0 dado pela inversa da matriz de impedância vezes a amplitude das forças, eu tenho a seguinte expressão para as amplitudes U0. E U1 e U2 seria apenas a multiplicação do vetor forçamento pela inversa da minha matriz de impedância. Vamos aplicar então para determinar a resposta em regime permanente desse sistema, excitado por uma força aplicada na massa 1, dado por F10 cosseno de ωt. O sistema 2 graus de liberdade é expresso pela matriz 2002 para a aceleração U1 2 pontos, U2 2 pontos e a matriz de rigidez 2K menos K menos K 2K vezes o deslocamento U1, U2, igual a um forçamento somente na massa 1, F10 cosseno de ômega de excitação T. Considerando uma solução do tipo UJ igual a Uzão J0 cosseno de ômega T, onde J pode ser 1 e 2, a minha matriz de impedância Z vezes as amplitudes U0 vai ser igual ao forçamento, dado pela seguinte matriz. Ou seja, no caso do deslocamento U0, a inversa da matriz de impedância me dá a expressão do tipo 2K menos ômega de excitação ao quadrado M vezes F de 10 dividido por 2K menos ômega de excitação ao quadrado M, tudo isso ao quadrado menos K ao quadrado. Esse termo do denominador pode ser decomposto em dois binômios do tipo 3K menos ômega de excitação ao quadrado vezes M e K menos ômega ao quadrado vezes M. Reescrevendo a amplitude U10 e U20, também de forma semelhante, temos as duas expressões. Logo, dividindo as respostas por K no numerador e no denominador, vamos ter 2 menos razão de frequência em função de ômega1, que é K sobre M, ao quadrado, dividido pelos binômios 3 menos razão de frequência ao quadrado, vezes 1 menos razão de frequência ao quadrado. Para a expressão da amplitude 10, essa vai ser a função de resposta em função da frequência. E o 2, essa vai ser a função de resposta em frequência. A gente observa um valor nulo na minha função de resposta, ele vai ser 0, quando a minha razão de frequência for igual a raiz de 2. Já na aplicação da transformada de Laplace, partimos do mesmo sistema de n graus de liberdade amortecido e aplico Laplace em ambos os lados e tenho a seguinte resposta após algumas manipulações. E temos aqui a minha matriz de impedância
vezes U chapéu igual a F chapéu mais os termos de condição inicial. Se admitirmos o repouso, ou seja, que as condições iniciais para deslocamento e velocidade são zero, então eu tenho uma matriz de impedância Z vezes U chapéu igual a F chapéu, dado pela expressão matriz de impedância no domínio S. Ou, invertendo a minha matriz de impedância, eu tenho a minha matriz de transferência G. Agora, nesse exemplo, vamos determinar a resposta em regime permanente do meu sistema 2 graus de liberdade, o mesmo visto anteriormente, com excitação F1 na primeira massa, dado por F10 cosseno de ômega-t, utilizando a transformada de Laplace. Meu sistema 2 graus de liberdade é o mesmo que vimos no exemplo anterior, e aplicando transformada de Laplace para uma resposta permanente, temos a seguinte expressão, onde ômega1 ao quadrado é igual à razão entre rigidez e massa, e F10 é igual à amplitude do meu forçamento dividido pela rigidez. Ou seja, temos a matriz de impedância, U chapéu, igual ao termo de excitação. Invertendo a minha matriz de impedância, vamos ter a expressão 1 sobre o determinante da matriz vezes o termo de excitação. Temos essa expressão de quarta ordem em função de S e podemos reescrever sob a forma de dois binômios. 3 ômega1 ao quadrado mais S ao quadrado e 1 ômega1 ao quadrado mais S ao quadrado. Logo, ao reescrevermos a minha expressão e dividindo todos os termos por frequência 1 ao quadrado, obtemos as razões em função de razão de frequência S sobre ômega1 ao quadrado. Sabendo que F1 pode ser escrito como F1S barra S ao quadrado mais ômega ao quadrado, que é o meu termo de excitação, eu vou ter a função de transferência dado pela seguinte expressão. A resposta permanente do meu sistema de 2 graus de liberdade pode ser expresso como F chapéu 1 sobre F1 chapéu, dado por 2 mais razão de frequência ao quadrado, dividido por 3 mais razão de frequência ao quadrado, vezes 1 mais razão de frequência ao quadrado, enquanto que o U2 chapéu, no domínio S, dividido por F1 chapéu, é igual a 1 sobre 3 mais razão de frequência ao quadrado, vezes 1 mais razão de frequência ao quadrado. Uma função bem semelhante ao que obtivemos na resposta anterior. Como desafio, vamos aplicar a excitação do tipo cosseno de ômega-t no meu pêndulo duplo acoplado por uma mola K e resolver a sua resposta permanente. Bom estudo!